O homem acorrentado que ninguém podia aprisionar. O escravo que era mais livre que imperadores. Parece impossível, não é? Mas enquanto 89% das pessoas hoje se sentem prisioneiras de suas próprias vidas, presas em empregos que odeiam, relacionamentos que as sufocam, expectativas que as esmagam, um homem sem liberdade física descobriu a liberdade total, absoluta, inabalável. Agora, faça este exercício mental comigo. Imagine que amanhã você acorda e perdeu tudo. Seu emprego? Desapareceu. Sua casa? Tomada. Sua reputação? Destruída nas redes sociais. As pessoas que você achava que eram suas amigas? Sumiram. Você ainda seria livre? A maioria de nós responderia não. Sentiríamos que nossa vida acabou, que fomos derrotados. Mas Epicteto, o escravo filósofo, responderia algo completamente diferente. Ele diria: finalmente você poderia começar a ser livre de verdade. Este homem viveu no século I depois de Cristo. Nasceu escravo. Foi propriedade de outro ser humano. Seu próprio nome, Epicteto, significa o adquirido. Ele nem sequer tinha um nome próprio, apenas uma etiqueta de posse. Seu dono o tratava com crueldade. Conta-se que certa vez, enquanto era torturado, Epicteto disse calmamente: "Você vai quebrar minha perna." O dono continuou: "A perna quebrou." E Epicteto simplesmente comentou: "Eu avisei que você quebraria." Sem raiva, sem desespero, apenas constatação. Como é possível? Como um homem acorrentado, torturado, sem direitos, sem propriedade, sem sequer ser dono do próprio corpo, podia ser mais livre que seu senhor? Mais livre que Nero, o imperador que governava o mundo conhecido? A resposta vai transformar completamente sua compreensão sobre o que significa ser livre. Porque séculos depois, Marco Aurélio, o homem mais poderoso do planeta, imperador de Roma, no auge de seu poder, estudava obsessivamente os ensinamentos desse escravo. Nas suas meditações, escritas em campanhas militares enquanto governava o império, Marco Aurélio aplicava os princípios de Epicteto. O imperador aprendia como escravo. O homem com todo o poder do mundo buscava sabedoria no homem que não tinha poder nenhum. Aqui está a tese que vai guiar nossa jornada hoje. A verdadeira liberdade não está no que acontece com você, mas no que você faz com o que acontece dentro de você. E hoje, vamos desacorrentar sua mente com a consciência iluminada pelo saber. Deixe-me mostrar onde você está preso agora mesmo, neste exato momento, e aposto que você nem percebe as correntes. Conheço uma mulher. Vamos chamá-la de Ana. Formada, competente, inteligente. Trabalha há 8 anos em uma empresa onde é constantemente desvalorizada. Seu chefe a humilha em reuniões. Seus projetos são roubados por colegas que levam o crédito. Ela chora no banheiro 2, 3 vezes por semana. Quando pergunto por que não sai, ela responde: "Mas e se eu não conseguir outro emprego? E se as pessoas pensarem que sou fraca por desistir? E se meu chefe falar mal de mim para outros empregadores?" Ana não está presa ao emprego, está presa à opinião do chefe, à aprovação dos outros, ao medo do julgamento. Ninguém a acorrentou ali, ela mesma forjou suas correntes, link por link, com cada "e se" que repetiu para si mesma. Ou pense naquele relacionamento. Você sabe qual? Aquele que já deveria ter terminado há meses, talvez anos, mas você permanece. Por quê? Porque já investi tanto tempo? Porque tenho medo de ficar sozinho? Porque minha família vai ficar desapontada? Porque na minha idade é difícil recomeçar? Você não está preso à pessoa, está preso à narrativa que construiu sobre o que sua vida deveria ser. Está acorrentado à imagem que os outros têm de você. E a escravidão moderna mais sutil de todas. Abra seu celular agora. Quantas vezes hoje você checou curtidas? Quantas vezes atualizou para ver se alguém comentou? Quantas vezes sua autoestima subiu ou desceu baseado em números numa tela? Você é livre?
ou é escravo de algoritmos projetados para viciar você em validação externa. Veja a estrutura dessa prisão. É como uma reação química em 3 estágios. Primeiro estágio, você entrega o controle da sua paz interior para algo externo. A opinião do chefe, o comportamento do parceiro, o número de seguidores. Segundo estágio, esse elemento externo se torna a sua fonte de dopamina, seu termostato emocional. Terceiro estágio, você se torna dependente, viciado, e agora precisa de doses cada vez maiores de aprovação externa para sentir o mesmo alívio temporário. É exatamente como um vício químico. Seu cérebro literalmente se reconecta. Você se torna um termômetro humano, reagindo à temperatura do ambiente. Alguém te elogia, você sobe. Alguém te critica, você despenca. Você não tem mais temperatura interna. Você é refém do clima emocional ao seu redor. Agora compare isso com Nero. Nero era imperador de Roma. Podia matar quem quisesse. Podia ter o que desejasse. Ordenava exércitos. Governava territórios do tamanho de continentes. Mas Nero era escravo. Escravo de sua paranoia. Escravo de sua necessidade insaciável de aprovação. Escravo de seus impulsos. Mandou matar sua própria mãe, porque ela o criticava. Mandou matar sua esposa. Mandou matar seus conselheiros. E, no final, quando o Senado o condenou, Nero não conseguiu nem mesmo tirar sua própria vida sozinho. Precisou que um servo o ajudasse a segurar a espada. Suas últimas palavras foram: "Que artista morre comigo." Até no momento da morte, era escravo da opinião alheia. Enquanto isso, Epicteto, acorrentado, torturado, propriedade de outro homem, era livre, completamente livre. Como? Porque ele entendeu algo que a maioria das pessoas nunca entende em uma vida inteira. Preste atenção nesse detalhe, porque aqui está o segredo que muda tudo. Epicteto desenhou uma linha, uma fronteira invisível que divide toda a realidade em 2 territórios. E ele disse: de um lado dessa linha está tudo que depende de você. Do outro lado está tudo que não depende de você. E então ele fez a declaração mais radical da filosofia antiga. Existem coisas que estão sob o nosso controle e coisas que não estão. Sob o nosso controle estão opinião, impulso, desejo, aversão, em suma, tudo que é ação nossa. Não estão sob nosso controle o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo, em suma, tudo que não é ação nossa. Leia isso de novo. Deixe penetrar. Seu corpo não está sob seu controle. Você pode adoecer amanhã, pode sofrer um acidente, pode envelhecer. Seu corpo é território estrangeiro. Sua propriedade pode ser roubada, queimada, confiscada. Sua reputação depende do que outros pensam e você não controla a mente alheia. Seu cargo, seu status, seu sucesso externo, tudo pode desaparecer amanhã. Então, o que você controla? Seus julgamentos, suas interpretações, suas escolhas internas, seus valores, sua resposta aos eventos. Isso, e somente isso, é seu território soberano. Isso é sua citadela interior. E ninguém, absolutamente ninguém, pode invadir esse território sem a sua permissão. Mas aqui está o que Nietzsche não contou quando criticou os estoicos. Ele disse que eles eram passivos, que aceitavam tudo. Mentira. Epicteto não estava dizendo para aceitar tudo. Estava dizendo: invista sua energia apenas no que é seu. Seja excelente no seu território e solte o resto. Pense num arqueiro. Um arqueiro de elite. O que ele controla? Sua postura, seu foco, sua respiração, sua técnica, sua prática diária. A decisão de soltar a flecha. Isso ele controla. O que ele não controla? O vento que pode desviar a flecha, o movimento inesperado do alvo, a chuva que pode começar. O resultado final? Um arqueiro livre busca excelência no que controla e desapega do que não controla. Você vê a diferença? Não é passividade, é precisão cirúrgica de energia, é sabedoria estratégica, é a diferença entre ser um termostato e ser um termômetro.
O termômetro reage à temperatura externa. Sobe e desce conforme o ambiente. Não tem temperatura própria, é escravo das circunstâncias. O termostato define sua temperatura interna. O ambiente pode estar frio ou quente, mas ele mantém seu padrão interno. Ele é mastro de si mesmo. Agora vem a parte que vai fazer sua cabeça explodir. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, foi jogado em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Campo de concentração nazista. O inferno na Terra. Ele perdeu tudo. Família assassinada, manuscrito de anos de trabalho destruído, liberdade roubada, dignidade atacada diariamente. Fome, frio, tortura, morte ao redor constantemente. E sabe o que Frankl descobriu ali? Ele descobriu Epicteto. Não nos livros, porque não havia livros, mas na experiência. Ele percebeu que os nazistas podiam controlar seu corpo, sua comida, seu sono, sua dor física. Mas havia um território que eles não podiam invadir. Sua atitude. Sua escolha de como responder internamente. Sua decisão sobre o significado que daria àquele sofrimento. Frankl observou algo impressionante. Os prisioneiros que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eram os que mantinham um senso de propósito interno. Os que não dependiam das circunstâncias externas para manter sua humanidade. 70% dos que mantiveram esse controle interno sobreviveram. Apenas 30% dos que entregaram seu interior às circunstâncias externas conseguiram sair vivos. Depois da guerra, Frankl escreveu: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher seu próprio caminho. Epicteto, 2000 anos antes, já sabia disso, porque ele viveu isso. Acorrentado, ele era livre, porque ninguém podia acorrentar sua mente, o ciclo que te aprisiona. Mas se isso é tão simples, por que você ainda está preso? Deixe-me mostrar o mecanismo da sua prisão. É um ciclo, um loop que se repete milhares de vezes por dia e você nem percebe. Funciona assim. Primeiro, acontece um evento externo. Seu chefe te critica, seu parceiro te ignora, alguém te corta no trânsito, você não recebe a promoção. Segundo, você faz um julgamento automático sobre esse evento. Isso é terrível, isso é injusto, isso não deveria acontecer, isso significa que sou um fracasso. Terceiro, esse julgamento gera uma reação emocional intensa. Raiva, tristeza, ansiedade, ressentimento. Quarto, você age a partir dessa emoção, geralmente de forma destrutiva. Quinto, você se sente impotente, porque o evento te fez sentir assim. Sexto, você se torna mais dependente de eventos externos para se sentir bem, e o ciclo recomeça cada vez mais forte. Você vê a armadilha? Em nenhum momento você percebeu que o segundo passo, o julgamento, era seu. Você pulou direto do evento para a emoção, como se fossem conectados automaticamente, mas não são. Entre o evento e a emoção existe um espaço de escolha, e nesse espaço vive sua liberdade. Epicteto disse: não são os eventos que perturbam as pessoas, mas seus julgamentos sobre os eventos. Alguém te insulta, esse é o evento, você não controla. Mas você se sentir insultado, esse é seu julgamento, você controla. A diferença parece sutil, mas é a diferença entre escravidão e liberdade. Pense assim: se alguém te chama de girafa, você se ofende? Não, porque você sabe que não é uma girafa. O insulto não tem poder sobre você. Mas se alguém te chama de incompetente, você se ofende. Por quê? Porque em algum nível você acredita que pode ser verdade. O poder não está no insulto, está no seu julgamento sobre o insulto. Está na sua crença. Aqui está o momento epifania. Você não é escravo dos eventos. Você é escravo dos seus julgamentos automáticos sobre os eventos. E julgamentos podem ser mudados. Crenças podem ser examinadas. Interpretações podem ser escolhidas. Então, como você sai da prisão? Como você se torna livre como Epicteto, mesmo que suas circunstâncias não mudem? Vou te dar 5 exercícios, 5 práticas,
do mais simples ao mais profundo. E no final, uma história que vai provar que isso funciona no mundo real, não apenas na teoria. Primeiro exercício: o inventário diário. Toda noite, antes de dormir, pegue um papel. Divida em 2 colunas. Na primeira coluna, escreva 3 coisas que aconteceram hoje que estavam sob seu controle. Suas escolhas, suas reações, suas decisões. Na segunda coluna, escreva 3 coisas que não estavam sob seu controle. O trânsito, a atitude do colega, o clima. Agora, honestamente, onde você gastou mais energia mental hoje? Na primeira ou na segunda coluna? A maioria das pessoas descobre algo chocante. Gastam 90% da energia mental em coisas da segunda coluna, coisas que não controlam. É como tentar empurrar um rio. Você se cansa, se frustra e o rio continua fluindo. Esse exercício treina o seu cérebro a reconhecer a fronteira, a ver a linha, a investir energia apenas no seu território. Segundo exercício, a pergunta de Epicteto. Diante de qualquer situação que te perturbar hoje, pare, respire e faça uma pergunta. Isso depende de mim ou não depende de mim? Se a resposta for não depende de mim, você tem uma única tarefa: soltar, imediatamente. Não amanhã, não depois que você pensar mais um pouco. Agora. Soltar não significa não se importar, significa não se escravizar. Seu chefe é injusto? Não depende de você. Solte. Mas sua reação ao chefe depende de você. Invista aí. Você pode escolher manter sua integridade, pode escolher buscar outro emprego, pode escolher não deixar a injustiça dele destruir sua paz. Isso é seu. Terceiro exercício: o ensaio mental. Os estoicos chamavam isso de premeditatio malorum, visualização do pior cenário. Parece negativo, mas é libertador. Funciona assim: pegue algo que você tem medo de perder. Seu emprego, seu relacionamento, sua saúde, sua reputação. Agora, em um momento de calma, visualize perdendo, realmente perdendo. Como seria? Você sobreviveria? Provavelmente sim. Você encontraria um caminho? Provavelmente sim. Esse exercício não é para te deprimir, é para te libertar do medo. Porque quando você percebe que pode sobreviver ao pior, o pior perde poder sobre você. Você para de ser refém. Epicteto praticava isso diariamente. Ele dizia: quando beijar seu filho, lembre-se de que ele é mortal. Parece cruel? Não. É amor sem apego escravizante. É liberdade para amar plenamente, sem ser destruído pela perda. Quarto exercício: a reformulação estoica. Pegue uma frase que você disse hoje. Fulano me deixou com raiva. Reformule. Eu escolhi ficar com raiva da ação de fulano. Sente a diferença? Na primeira versão, você é vítima. Fulano tem poder sobre suas emoções. Na segunda versão, você é agente. Você escolheu. Você tem poder. Essa situação me estressou. Reformule. Eu me estressei diante dessa situação. Ele me magoou. Reformule. Eu me senti magoado pela ação dele. Cada reformulação devolve o poder para você. Cada reformulação te liberta. Quinto exercício: o teste do imperador. Marco Aurélio, governando Roma, enfrentava problemas imensos diariamente. Traições, guerras, pragas, conspirações. E ele se perguntava: isso é digno da minha atenção? Isso merece perturbar a paz do imperador de Roma? Geralmente a resposta era não. Você pode fazer o mesmo. Diante de qualquer preocupação, pergunte: eu, se fosse Marco Aurélio, governando o império, essa preocupação seria digna da minha atenção? O comentário maldizente nas redes sociais? Não. A fofoca no trabalho? Não. A opinião de alguém que nem te conhece? Não. Esse filtro elimina 90% das suas preocupações, porque você percebe que está desperdiçando a atenção de um imperador em trivialidades de escravo. Agora você pode estar pensando: bonito na teoria, mas funciona na vida real? Deixe-me te contar uma história. Uma história verdadeira que vai te arrepiar. James Stockdale, piloto da Marinha Americana.
Em 1965, seu avião foi abatido sobre o Vietnã do Norte. Ele ejetou, caiu em território inimigo e foi capturado. Passou 7 anos como prisioneiro de guerra. 7 anos. Foi torturado repetidamente, espancado, colocado em isolamento. Passou 2 anos em solitária, sem janelas, sem luz do sol, sem contato humano. Antes de ser capturado, Stockdale tinha estudado filosofia, e seu filósofo favorito era Epiteto. Quando caiu naquela prisão, ele não tinha os livros, mas tinha as ideias. E essas ideias o salvaram. Stockdale aplicou a dicotomia do controle. Ele disse para si mesmo: eles têm meu corpo, podem me torturar, podem me matar, mas não terão minha mente, não terão minha dignidade interior, não terão minha alma. Ele dividiu a realidade. O que era dele, sua atitude, sua coragem, seus valores, sua recusa em trair os companheiros. O que não era dele, a dor física, a duração da prisão, o tratamento dos guardas. E ele observou algo que confirma exatamente o que Frankl descobriu em Auschwitz. Os prisioneiros que quebravam mentalmente não eram os realistas, eram os otimistas ingênuos. Os que diziam: vamos sair no Natal. Natal passava, eles não saíam e quebravam. Vamos sair na Páscoa. Páscoa passava e eles desmoronavam. Eles tinham entregue sua paz interior a um evento externo, a libertação. Evento que não controlavam. Stockdale fazia diferente. Ele dizia: não sei quando vou sair. Posso nunca sair. Posso morrer aqui. Mas enquanto eu estiver vivo, vou manter minha humanidade. Vou manter minha integridade. Vou ser livre internamente. Ele não dependia da libertação externa para ser livre. Ele já era livre, na cela, na tortura, no escuro. Quando finalmente foi libertado, em 1973, Stockdale se tornou vice-almirante. Recebeu a medalha de honra do Congresso. E em entrevistas, ele sempre dizia a mesma coisa: Epiteto me salvou. Sem ele, eu não teria sobrevivido com minha mente intacta. Um escravo romano do século I salvou um piloto americano do século XX. Através de 2000 anos, através de culturas diferentes, através de circunstâncias inimagináveis. Porque a verdade sobre a liberdade interior não muda, não envelhece, não depende de época ou lugar. Então vamos recapitular essa jornada. Vamos fechar o círculo. O problema: você vive acorrentado. Mas as correntes não estão nas suas circunstâncias. Estão na sua dependência das circunstâncias. Você entregou o controle da sua paz interior para coisas que não controla. Opinião alheia, eventos externos, resultados futuros. Você se tornou escravo. O mecanismo: existe uma fronteira invisível dividindo a realidade. De um lado, o que depende de você, seus julgamentos, suas escolhas, suas interpretações, seus valores. Do outro lado, o que não depende de você, seu corpo, sua reputação, os eventos externos, as ações dos outros. A liberdade verdadeira vive em investir toda a sua energia no primeiro território e soltar completamente o segundo. A solução? 5 práticas diárias. O inventário que te mostra onde você desperdiça energia, a pergunta que te faz reconhecer a fronteira, o ensaio mental que te liberta do medo, a reformulação que devolve o seu poder, o teste que elimina trivialidades e a coragem de aplicar isso não em circunstâncias ideais, mas nas piores circunstâncias possíveis. Porque aqui está a verdade final. Epiteto não era livre apesar de ser escravo. Ele era livre porque entendeu que ser escravo era apenas uma circunstância externa. E circunstâncias externas não têm poder sobre o território interno. Nero não era escravo apesar de ser imperador. Ele era escravo porque entregou seu interior ao externo. E quando você entrega o seu interior ao externo, não importa quanto poder você tem, você é prisioneiro. Agora eu te faço a pergunta que vai te perseguir. Se Epiteto, um escravo acorrentado, torturado, sem direitos, sem propriedade, sem sequer ser dono do próprio corpo, pôde ser livre, o que está realmente aprisionando você? Não são suas circunstâncias. Você sabe disso agora. São seus julgamentos sobre suas circunstâncias. São suas crenças sobre o que você precisa para ser livre. São suas correntes mentais, forjadas link por link, cada vez que você disse: eu seria feliz se, eu seria livre se, eu teria paz se. A verdade libertadora é esta: você não pode escolher o que acontece com você.
O chefe injusto, o parceiro que te trai, a doença que te atinge, a perda que te quebra, você não escolhe. Mas você sempre, sempre, sempre escolhe quem você é diante do que acontece. Você sempre escolhe sua resposta interna. Você sempre escolhe se vai ser termômetro ou termostato, escravo ou livre. A corrente que te prende não está nos seus pulsos, está na sua mente. E só você tem a chave. Epiteto te mostrou onde ela está. Frankl provou que funciona no inferno. Stockdale aplicou na tortura. Marco Aurélio usou no trono. Agora é sua vez. Você vai continuar sendo escravo de curtidas, de opiniões, de aprovação, de circunstâncias? Ou vai reivindicar seu único território verdadeiramente seu? Sua mente, seus valores, suas escolhas internas. A porta da cela está aberta. Sempre esteve. Você só não percebeu porque estava olhando para as paredes, não para dentro de si mesmo. Hoje, você viu a chave. Hoje você sabe onde está a liberdade. A pergunta não é mais como eu me torno livre. A pergunta agora é, o que eu vou fazer com essa liberdade? Porque você já é livre. Você sempre foi. Você só esqueceu. Epiteto está te lembrando, através de 2000 anos. A corrente é ilusão. A prisão é escolha. A liberdade é o seu estado natural. Bem-vindo de volta a casa. Bem-vindo de volta para você mesmo. Bem-vindo à liberdade que ninguém pode te tirar. Porque você não precisa de permissão para ser livre. Você precisa apenas de compreensão. E agora, você compreende.